Duas pessoas, mesma cidade, mesma renda. Uma saiu do banco com a chave do apartamento na mão, a outra saiu em silêncio, tentando entender onde tudo deu errado. E aqui vem o detalhe mais estranho disso tudo. As duas estavam certas. Sim, as duas. No papel, as duas tinham renda suficiente. Então a pergunta muda completamente. Não é mais quanto você ganha. A pergunta real é: o que o banco está enxergando em você que você ainda não enxergou? Se você já pesquisou sobre Minha Casa Minha Vida, provavelmente já passou por isso. Medo de ser reprovado, confusão com faixa de renda, entrada aparecendo maior do que eu esperava e simulação mudando do nada. E o pior, cada corretor fala uma coisa diferente. Um diz 2.000 de renda, outro diz 5.000, outro fala que só funciona com renda acima de 8.000. E você fica no meio disso sem saber se continua ou se desiste. Mas aqui vem o ponto que quase ninguém te explica. Essa ideia de renda ideal não é o problema. O problema é como o sistema interpreta você. Parece lógico, mas funciona assim. E quando você entende isso, você começa a enxergar o jogo de verdade. Porque o banco não trabalha com sonho, ele trabalha com risco. E risco não se mede só pelo seu salário. Mas antes de te explicar isso, deixa eu te fazer pensar em uma coisa. Se duas pessoas ganham o mesmo valor, por que uma consegue financiar e a outra não? A resposta não é renda, é estrutura. O sistema olha três coisas ao mesmo tempo: o valor do imóvel, o quanto você consegue pagar por mês sem se comprometer demais e o valor de subsídio que sua renda permite. Existe uma regra silenciosa que quase ninguém percebe. Em geral, cerca de 30% da sua renda bruta pode ser comprometida com a parcela. Então, se você ganha 3.000, o sistema entende que algo perto de R$ 900 é o limite seguro. E aqui vem o choque. Essa parcela não compra o imóvel inteiro, ela compra só uma parte. O resto precisa ser resolvido com entrada ou subsídio. E é aqui que muita gente trava. Você encontra o imóvel, a renda parece encaixar, a simulação até anima, até o momento final aparecer na tela. 40.000 de entrada, 50.000, às vezes mais. E nesse momento o sonho muda de lugar, sai do emocional e vira matemática. Mas ainda tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. Minha Casa Minha Vida não olha você como uma pessoa única. Ele te coloca em faixas. Mas antes de falar delas, presta atenção nisso. Subir de renda nem sempre melhora sua vida no financiamento. Não porque ganhar mais seja ruim, mas porque você pode perder o subsídio ao mudar de faixa. E em alguns casos pode até piorar. Agora sim, o sistema divide tudo em 4 faixas. E aqui vem o ponto mais contraintuitivo de todos. Quanto menor a renda, maior o subsídio. Ou seja, quem ganha menos, às vezes recebe mais ajuda. Isso depende de estrutura, não apenas de salário. Mas isso não é o fim da história, porque renda sozinha não decide nada. Agora entra um fator que quase ninguém fala: o seu perfil financeiro. Duas pessoas com a mesma renda não são iguais para o banco. Ele olha se você tem dependentes, se vai financiar sozinho ou em conjunto, e principalmente suas dívidas. Financiamento de carro, cartão parcelado, empréstimo e por aí vai. Tudo isso entra antes do imóvel e vai reduzindo silenciosamente sua margem. Então acontece algo simples e injusto só na aparência. Uma pessoa chega sem dívidas no sistema, outra chega comprometida. Mesma renda, resultado completamente diferente. Agora olha esse cenário. Uma pessoa ganha R$ 1.800, mora no interior, tem um dependente e escolhe um imóvel de 184.000 dentro da faixa certa. Resultado, subsídio alto e entrada mais leve. Agora outro cenário. Renda de 3.000, cidade grande, sem dependente, imóvel de R$ 250.000. Parece melhor, certo? Mas aqui o sistema muda tudo. Subsídio menor, às vezes quase zero.
e a entrada pode passar facilmente dos 70 mil. E aqui vem o choque real. Quem ganha menos conseguiu comprar, e quem ganha mais travou. Não por renda, mas por encaixe no sistema. E tem mais um detalhe que muda tudo e quase ninguém considera. O teto do programa muda de cidade para cidade. Ou seja, o mesmo salário pode funcionar em uma cidade e não funcionar na cidade vizinha. Antes de comparar valores na internet, você precisa entender isso. Senão cria uma expectativa que nunca vai se encaixar na sua realidade. E existe ainda uma saída que muita gente esquece: somar renda. Você pode juntar até 3 rendas: cônjuge, família ou outras pessoas. Mas atenção, isso parece uma vantagem enorme à primeira vista. Só que existe um detalhe que quase ninguém te explica. Quando você soma renda com alguém, você também está somando risco. E esse risco não aparece na aprovação, ele aparece depois, porque essa pode ser a primeira compra da sua vida. E se você escolher a pessoa errada para dividir essa decisão, você não perde só o financiamento. Você pode estar queimando o cartucho mais importante do seu histórico financeiro. A primeira aprovação é a que abre mais portas para o futuro, e também a que mais te limita se der errado. E isso pode destravar uma nova faixa completamente diferente. Só que aqui entra um ponto que quase ninguém percebe. Cada renda somada também entra no cálculo de dívida de quem participa. Então, isso precisa ser planejado com cuidado. E aqui está o ponto mais importante de todo esse vídeo. Não existe renda ideal. Existe posição dentro do sistema. O erro não é ganhar pouco. O erro é não entender como o jogo funciona. Porque o banco não te aprova, ele te encaixa. E quando você entende isso, a pergunta muda. Você para de perguntar: quanto eu preciso ganhar? E começa a perguntar: o que eu consigo sustentar sem me colocar em risco? E essa mudança muda tudo. Porque o primeiro imóvel não precisa ser o mais caro que você consegue. Ele precisa ser o mais inteligente para o seu orçamento. E quando o encaixe acontece, até uma renda menor funciona, mas quando não acontece, nem uma renda maior resolve. Agora me conta uma coisa de verdade. Qual foi o impeditivo mais bizarro que o banco já te deu? Foi limite de cartão? Financiamento de carro? Ou algo que você nunca imaginava? Comenta aqui embaixo, porque sua situação pode ajudar outras pessoas que estão exatamente no mesmo ponto. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque se esse vídeo já mudou a forma como você vê financiamento, nos próximos você vai entender coisas que podem literalmente mudar o tipo de imóvel que você consegue comprar dentro do sistema.